Cheguei nos Estados Unidos e agora? Os primeiros passos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner, o caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é trazer os bastidores do mundo da imigração. E mais do que isso, falar um pouco sobre Estados Unidos, estilo de vida e dicas para vocês que estão chegando ou que já moram na América. Então, você que acompanha o nosso canal, compartilha ele para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, nos ajude a distribuir esse material. Quem não segue, quem chegou agora, segue, curte, comenta, se inscreva, ative o sininho. Dá dislike. Não, sem dislike, pessoal. Se bem que eu fiquei sabendo que dislike também gera engajamento, mas não, sem dislike. Vamos engajamento positivo. E hoje o tema é: cheguei nos Estados Unidos e agora o que eu faço? Quais são os primeiros passos? Né? Faremos um vídeo que eu queria ter assistido quando eu decidi me mudar para os Estados Unidos. Exatamente isso. A gente vai falar hoje sobre o que a gente queria ter ouvido quando a gente chegou aqui, desde o planejamento imigratório no Brasil até o aeroporto, primeiros documentos, conta bancária. Vamos fazer uma passagem geral e a gente vai deixar uma surpresinha pro final. Então fica com a gente, porque você vai ter uma surpresa no final super interessante, né, meu cara? Com certeza. Então vamos nessa. O primeiro passo é o planejamento imigratório, como a gente sempre fala, né? É super importante se você tem pet, se você tem filho pequeno. O que você diz, o que você recomenda, assim, do que a gente vivenciou, do que a gente viveu? O que você acha que é importante para as pessoas se atentarem antes de fazer esse caminho para os Estados Unidos? Esse planejamento também vai depender muito da sua base familiar, integrante da sua família. A gente tem clientes que vêm com filhos pequenos, tem clientes que vêm com pet, então... Passarinho, né? Passarinho, gato... Aquário, peixe da aquário. E tem que englobar todo mundo, né? Não pode esquecer ninguém, não vai deixar o peixe no Brasil. Não vai. Coitado do peixe. Mas, dito isso, o ideal, a recomendação, quanto melhor for o planejamento e quanto antes você começar, ou seja, no Brasil, melhor. É chato quando você chega nos Estados Unidos e olha, não tenho aluguel ainda, vou pegar um Airbnb, vou pegar um hotel, você pode até fazer isso. Mas esse planejamento de aonde você vai morar, cidade, estado, e aí a gente vai se aprofundar ao longo desse vídeo, mas acho que a principal dica agora é comece do Brasil, comece a traçar seus planos, porque isso vai facilitar muito e as chances de sucesso aumentam. O planejamento migratório é sem dúvida nenhuma a chave. Tem gente que tem pet, né? A gente aqui como empresa auxilia vocês em todos esses caminhos, então quem é nosso cliente vivencia isso, desde a abertura na conta até como trazer o seu pet para cá. Mas se você não é nosso cliente, só quer saber o conteúdo, se preocupe primeiramente com o cachorro, né? Porque eu acho que o cachorro, o gato, o seu pet, ele vai, se você deixar para a última hora, você vai se surpreender porque tem um processo ali de vacinação, checagem, como é que o pet tá de saúde antes de embarcar, além das vacinas que são exigidas aqui e que não são exigidas no Brasil. Então, para quem tem pet, o planejamento tem que ser um pouquinho mais... Começar cuidadoso, pouco antes, né? Cuidadoso. Mas até antes do pet, uma dica que eu ia dar para vocês é tentar esgotar as pesquisas em relação à cidade que você vai morar. A gente fala muito sobre Miami, sobre Orlando, sobre a Flórida, que é uma excelente porta de entrada. A maioria dos nossos clientes acabam indo para a Flórida e vai facilitar muito esse seu início, sem sombra de dúvidas. Mas a gente tem cliente que vai para Washington State, tem cliente que vai para Nova York, que vai para Califórnia. A gente tem alguns vídeos, inclusive Califórnia, Texas e Flórida. Os vídeos já estão na plataforma, mas eu acho que é legal você fazer uma imersão do local que você quer morar, que às vezes a gente cria muita expectativa, chega aqui e fala, putz, não é exatamente o que eu estava imaginando. Então, definindo o local, definindo a cidade, às vezes você tem um amigo que isso vai facilitar o seu primeiro passo na América, o pet com certeza entraria nessa prioridade por questões de vacina, raiva e tudo mais, tem uma certa burocracia chatinha, mas que dá para ser feita. Beleza, esse é o primeiro ponto, acho que isso é o primeiro passo é o planejamento, como o Henrique falou, escolher a cidade, como é que vai vir o teu pet, enfim, até porque isso vai ajudar a comprar passagens boas, né? Se você comprar passagem com antecedência, se você não tem uma data pré-definida, principalmente aquelas datas Natal, Ano Novo, você vai conseguir comprar passagens com preços incríveis. Então, até para isso, um bom planejamento entra e ajuda bastante também nesse sentido. Vamos falar um pouco daquela parte importante, né? Tenho visto, meu visto tá válido, quanto tempo meu passaporte tem de validade ainda até a minha primeira entrada, eu entrei, como é que eu tenho que falar com o oficial do CBP? Vamos falar um pouco sobre isso, né? Documentos de entrada. Claro, legal. Normalmente os nossos clientes que estão
vindo para morar de maneira definitiva dos Estados Unidos estão vindo com visto, ou um visto com empregador, pode ser um O, pode ser um L. A gente tem clientes que já foram aprovados no consulado, então vão entrar com o Green Card, com visto já de residente permanente, e tem algumas pessoas que estão vindo com visto de turista para tentar se adaptar, para conhecer os Estados Unidos, para depois tomar os seus caminhos imigratórios. Independente de qual seja o seu visto de entrada, o planejamento precisa também levar em conta o seu prazo. Então vou te dar um exemplo aqui, existem 180 tipos de vistos diferentes, mas o exemplo talvez o mais comum, que é o visto de turista, 99% dos brasileiros que entram nos Estados Unidos com visto de turista vão ter o I-94 com validade de 6 meses. Ou seja, fica atento a esse prazo. Às vezes esse planejamento não é muito bem feito. O cliente nos procura já nos Estados Unidos com esse reloginho contando. Aí a gente tem que se desdobrar, né? Correria danada, né? Correria danada. Primeira coisa, eu acho que o ponto básico é passaporte com validade, passaporte atual, com validade superior a 6 meses, porque senão as companhias aéreas sequer vão deixar você embarcar para os Estados Unidos. E o visto imigratório. Eu tenho até um caso familiar muito curioso. Um primo, né? Um primo tio, e ele completamente vive a vida, basicamente assim, se diverte muito, vive muito a vida. Ele tinha vindo, ele viaja bastante, então ele não se deu conta de que o visto dele americano já tinha expirado e veio para os Estados Unidos. No dia da viagem dele, ele descobriu que o visto dele tinha terminado. Então ele teve que fazer um visto de emergência. Ele é muito bem relacionado, enfim, trabalha em Brasília, conseguiu no mesmo dia agendar uma reunião para 2 dias depois conseguir o visto dele, não teve problema nenhum, mas é um exemplo claro de quem não se planejou, né? Com certeza, com certeza. É super importante do ponto de vista legal você ter tudo ali bem preparado. Visto americano, se você pretende vir para cá, passaporte atualizado. E para os nossos clientes que tiveram os 140 aprovados, passaram pela fase consular, receberam a aprovação no consulado e estão na iminência de chegar nos Estados Unidos, o Bruno passou por isso na própria pele com a sua família. E como que foi essa chegada com Visa? Vai para essa linha, mas é algo burocrático, enfim. Como que foi legal. Essa sua experiência? Vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui. A gente tem alguns clientes que estão nessa situação, algumas entrevistas foram antecipadas, né? O consulado no Rio abriu vaga, então muitos dos nossos clientes que estavam com os 140 aprovados esperando vaga foram chamados a gente teve muita entrevista agora em junho, né? Então tem muitos clientes que estão com a entrada programada até o final do ano. E para eles que estão nos assistindo aqui, eu vou deixar mais ou menos o caminho que eu segui. Primeiro, essa entrevista, como vocês sabem, foi muito tranquila, né? O Henrique fala muito isso nas reuniões, que essa entrevista é muito tranquila. Cria-se uma expectativa muito grande, é óbvio, porque é sim um momento em que você, mesmo com os 140 aprovado, vai ser questionado e teoricamente você pode ser negado. Seu caso pode voltar, pode retornar para cá com alguma suspeita. E não sendo isso, você vai sair dali com um visto temporário de single entry, você vai poder entrar uma vez, o prazo é de até 6 meses, tá? Tem gente que recebe 5 meses, 4 meses e meio, é uma questão de disponibilidade ali do oficial e se aproximando muito do final do ano, normalmente a tendência é um pouco menor. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, você tem um visto de uma entrada única e você vem com os seus documentos, seus exames médicos, você vem com um envelope, doido para abrir aquele envelope, mas você não pode abrir, você vem para aquele envelope. Obviamente, você vai na imigração, o oficial do CBP vai te fazer perguntas básicas para onde você vai, qual é o seu endereço, mas aí ele já tem ali aquela red flag, ou pelo menos aquele alerta de que você precisa passar por uma inspeção secundária na tal salinha, que é realmente assustadora. Então você vai para a salinha, um monte de banco ali, eles separam suas malas e etiquetam as suas malas, porque há a possibilidade de você voltar, né, em algumas situações, e você faz uma nova entrevista, um novo bate-papo, nem dá para chamar de entrevista, um novo bate-papo com aquele oficial ali, que normalmente é o superior ou supervisor, aquele lá de baixo, que fica na sala também, junto com o outro. No meu caso, a minha esposa foi entrevistada, e foi um caso curioso, porque o marido ou a esposa não pode participar desse momento. Então eu me levantei para participar, para discutir, para ouvir, né, e ajudar a minha esposa. Ele falou assim: você por acaso é a Tassiana? Eu falei: não. Então se sente, eu não tô falando com você. Ele foi bem grosseiro, já deu logo uma pancadinha assim, mas eu acompanhei obviamente, e as perguntas foram perguntas relacionadas ao dia a dia dela. Como minha esposa é uma chefe de cozinha, primeira coisa que ele fez, ele abriu o processo, ele tava com o processo do lado de lá, então ele abriu o processo e viu fotos dos pratos e começou a brincar: ah, que prato delicioso e tal. Ou seja, a ideia dele, ele não é te desafiar, não é te tornar, você não tá sendo inquirido, nem você tá sendo colocado contra a parede, ele vai te fazer algumas perguntas. Depois disso é mole, né? Depois disso a gente saiu, 2 semanas depois a gente recebeu o Green Card, e um pouco antes disso a gente poderia ter recebido o Social Security Number em casa, mas a gente optou por ir numa CVS que era mais rápido de conseguir o Social. Então essa foi a minha experiência com a entrada, é super simples, super tranquilo. E aí vem os próximos passos, né? Um parênteses para quem tem Advance Parole, fez ajuste de status em Advance Parole, foi para o Brasil fazer uma viagem a passeio e retornou para os Estados Unidos, o procedimento
é semelhante. Na sua primeira reentrada, você também vai para a inspeção secundária. E assim, são perguntas muito simples. O oficial só quer confirmar os seus dados, ele precisa confirmar a veracidade do seu cartão do Advance Parole, confirma seu endereço de residência, nome, data de nascimento, enfim, algo que vai levar 5 minutos, mas você também vai para a inspeção secundária. E dá um nervoso danado, né? Tu fica morrendo de medo, isso que é verdade, né? Porque, enfim, você nunca sabe bem o que vai acontecer, por mais que a gente o alerte, explique, compartilhe um pouco da nossa experiência, sempre dá um nervoso e é normal que seja assim. O passo seguinte, eu acho que é documentação essencial, né? Vamos falar a gente já falou que o Green Card chega na sua casa, no endereço indicado, pode ser o escritório. Eu acho que antes uma coisa que pode acontecer em paralelo, aí depende do quanto você se planejou. Alguns clientes chegam nos Estados Unidos já com aluguel definido, com um contrato de aluguel assinado. A gente tem alguns clientes que já até compraram casa, que no Brasil você pode comprar uma casa nos Estados Unidos. E isso vai facilitar bastante. Se, por acaso, você não alugou, não comprou uma casa, chegou nos Estados Unidos, reservou um hotel, por exemplo, eu fiz isso quando eu cheguei. Peguei quase um mês de hotel para daqui poder escolher o local que eu iria morar, alugar. Não, pelo contrário. Condomínios, né, multifamily, quanto mais apartamentos, mais fácil é você alugar o seu primeiro apartamento. Eu, por exemplo, naturalmente você frequenta os Estados Unidos. Quem vem morar aqui é porque gosta, porque está apaixonado. Então eu vinha muito para os Estados Unidos e numa dessas minhas últimas vindas, eu aluguei um apartamento com o início do aluguel em janeiro. E foi quando eu já sabia qual era a data da entrevista, né? Ultrapassada essa barreira, ou em paralelo, todo mundo vai atrás de uma conta no banco, um telefone celular, uma drive license, provavelmente, né? Até talvez seja os 3. Alguns brasileiros vão no outlet e gastam seus primeiros $5 mil no outlet. O Henrique pegou um hotel de frente para a praia e gastou uma fortuna no outlet, comprou logo um carro zero. Então o Henrique é um caso completamente diferente do tradicional. Mas normalmente a gente chega nos Estados Unidos, a gente vai tirar Social Security Number, que eu acho que é o primeiro ponto, né? Outra coisa importante para fazer o seu credit score funcionar, pega um cartão de crédito, aí eu recomendo muito o Capital One, né? Fica uma dica aí, o Capital One é um excelente cartão de crédito para fazer credit score, né? Gerar credit score, que é o mais importante aqui nos Estados Unidos, para você poder viver nos Estados Unidos. E o cartão no seu banco também, Bank of America, abrir uma conta no banco. Não, o próprio cartão de crédito do banco, você consegue fazer cartão de crédito pré-pago. Ali deposita $300 e usa como cartão de crédito para gerar. Mas eu fiz isso sabia? Eu fiz o meu cartão mais antigo é do Wells Fargo, $300, não tenho ele até hoje. Mas ele gerou. Não, mas ele gerou. Gerou. O meu não gerou, não. O meu eu abri a minha primeira conta no. O do Wells Fargo é muito bom. No Truist e não gerava. Mas era de crédito? Era de crédito pré-pago também. Eu fui lá e depositei acho que $1.000 e não gerava credit score, não. Só começou a gerar depois do Capital One. E eu falei, por que não me disseram isso de cara? Por isso que eu sempre trago aqui a ideia do Capital One, mas isso também varia de banco para banco. Eu sei que o Bank of America e o Wells Fargo tem os cartões pré-pagos são bons. E o Capital One também. O Capital One é praticamente o que todo mundo faz. Outro ponto importante, transporte. Tem gente que chega aqui sem saber se compra, se aluga, se já faz o leasing. O que você recomenda? Eu tô até curioso. Eu recomendo que você tenha um carro, seja alugado, leasing, comprado, doado, emprestado, você precisa ter um carro. Essa é a minha Deixou total. É importante. Independente de qual cidade você for, sem carro. A não ser que você tenha ali não vou comprar o carro, mas eu tenho um orçamento para Uber, por exemplo. Tudo bem. Aí é questão de gosto pessoal. Tem gente que sabe como é que eu fiz? Eu comprei um Audi Q5, foi $12.500. Então acho que o meu carro foi $12.500, mas era um Toyota Prius. Tu já estava mais ou menos mais antigo, né? Você tinha um Audi, era mais chique, mas era mais antigo. Mas eu acho que era 2013. O meu era 2012, então foi só uma... Eu e o Henrique, pelo visto, então a gente comprou um carro usado, foi um ótimo início, até porque na nossa época, eu não sei se as concessionárias faziam só com passaporte. Agora eu acho que a Toyota inclusive faz, né? Assim, não é tão simples assim, não é. Existem algumas concessionárias, normalmente são concessionárias de brasileiros que fazem com passaporte. Se você for para a Flórida, principalmente em Orlando isso é mais facilitado. Orlando dá pra fazer tudo. Orlando dá pra fazer tudo. A garantia sou eu e consegue fazer. Mas não é comum, não. Não é comum. As grandes concessionárias não vão aceitar. Se não tiver social. Eu tenho experiência. Minha sogra alugou um carro por um mês. Foi um ótimo início também, mas foi muito mais caro, obviamente, do que comprar. E logo depois a gente comprou. Se você puder fazer esse movimento, aluga por uns dias. Agora tem o Turo, que funciona muito bem aqui. O Uber também funciona incrivelmente bem aqui, né? É porque sinceramente, acho que o Uber vai ser até mais barato, dependendo. Muito
barato. Mas é que as distâncias que são mais longas, né, cara? Se for no mercado, 10, 15, 20, daqui a pouco tá gastando. Não, é mais conveniente. Eu, por exemplo, é por isso que acaba sendo uma decisão pessoal. Se você estiver vindo com família, com criança, com filho pequeno. 2 cachorros. Aí eu... papagaio. Ou peixe. Vai colocar aquário no Uber vai complicar um pouco. Pois é. Então, eu acho que o carro tem que colocar no orçamento. O carro é uma das prioridades. Outro ponto importante também, plano de saúde. Eu lembrei disso agora, quando eu falei do carro. Aluga um plano de saúde aqui ou contrata aquele do cartão de crédito de 6 meses? No Brasil. No Brasil vai sair muito mais barato, você vai ganhar 6 meses aí com um plano bom e com calma. Isso você consegue fazer daqui com calma, conversando com corretores. Quem for nosso cliente sabe que a gente tem alguns parceiros que conseguem fazer preço super especial, mas começa do Brasil. Essa é uma super dica que o Henrique tá dando, tá? Tem muita gente que chega aqui começa a procurar plano de saúde, se dá mal. Vem com o plano do Brasil, plano do cartão de crédito ou o próprio plano internacional. O seu plano do Brasil vai te aproveitar aqui. Você vai ter 6 meses do melhor plano de saúde dos Estados Unidos. Normalmente a abrangência é enorme. Vamos para uma outra dica, mas antes... A gente está esquecendo da estatística. Super importante, pessoal. 50% das pessoas que assistem os vídeos, qualquer vídeo no YouTube, qualquer canal, tá? 50%? 50%. Mas só o nosso? Não, qualquer um. Que isso? Acaba não curtindo, não comentando, não se inscreve, não toma nenhuma iniciativa para ajudar o canal. E então, como é que você faz? Eu tô passando a curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever nos canais todos que eu tô assistindo e tô gostando. Se você gostou, se esse tema é importante para você, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possíveis, curtindo, comentando, se inscrevendo e ativando o sininho. Ótimo. E se a gente atingir 5.000 seguidores, a gente tá com 1.700, no último aqui a gente tava com 1.000, ou seja, em uma semana a gente já tem 1.700. Se a gente atingir 5.000 seguidores até novembro... Não é isso que vai ficar até o final, surpresa do final, mas essa é um desafio que a gente criou. A gente vai dar um caso imigratório completo para você, tá? Sem asterisco, sem, só vou te dar desconto da minha parte, tradução juramentada e business plan, tá tudo incluído. Então, se a gente conseguir 5.000 seguidores, daí é por isso que é importante você que tá assistindo compartilhar, porque senão o amiguinho não vai saber. A gente vai sortear um pleito imigratório, vai ser cabeludo isso, hein? Perfeito. Perfeito? Sim. Então, vamos nessa. Coloca aqui no comentário, você que tá nos assistindo, escreva no comentário se você já está nos Estados Unidos, se você já mora nos Estados Unidos, ou se você está no Brasil planejando essa mudança para a gente conseguir ser mais assertivo aí ao longo dos próximos vídeos. Boa ideia, tio Rick, adorei, gostei muito disso, boa sugestão. Outro ponto, questões trabalhistas, onde você vai trabalhar, currículo, esse vamos passar rapidinho, mas LinkedIn, currículo, diploma, né? Acho que isso também é um ponto importante, né? Todo planejamento, quanto melhor você se preparar, mais fácil vai ser todo esse seu processo de adaptação. E hoje em dia, com a tecnologia, existem várias formas de você facilitar a sua própria vida, a vida da sua família, como, por exemplo, contratar uma profissional que vai te auxiliar nesse seu planejamento, e a gente tem essa parceira aqui, a Marcela faz um trabalho incrível. A gente tem clientes que já chegaram nos Estados Unidos, chegaram numa quarta-feira, na segunda seguinte, engenheiro civil começando a trabalhar já contratado. Imagina, o mercado é muito pulsante, então às vezes o cliente está no Brasil e está indeciso em aonde morar, talvez seja o melhor momento para você procurar emprego, porque você não chegou nos Estados Unidos, então você está flexível. Henrique, eu tenho uma empresa em Atlanta contratando, o que você acha? Vai lá, aceita o convite, fica em Atlanta, passa um ano, se não gostar você se muda, se gostar você fica, as coisas são, eu gosto de, quanto mais flexível, melhor vai ser a sua adaptação, vai funcionar melhor para você. Então comece no Brasil a busca por trabalho, que com certeza você vai conseguir alguma coisa. Lembrando que se você for um aplicante de A2 Endeavor, B1, respeitar o seu Endeavor, seu Proposed Endeavor, então tem alguns clientes que já vêm com isso, né? Alguns anos você precisa buscar o que você se dispôs a fazer, se não der certo não deu, mas eu acho que... E mesmo para quem tem a gente tem muitos, a maioria dos nossos clientes tem Proposed Endeavor, por exemplo, de abrir uma empresa em Miami. Você pode fazer isso no Brasil. Você pode abrir sua LLC, você pode investir no marketing digital da sua empresa, você pode abrir um site, você pode começar a Regals, por exemplo, o WeWork, você consegue alugar até uma sala comercial do Brasil, online. Enfim, use a tecnologia a seu favor, você vai chegar aqui muito mais pronto. E aí, o cliente está falando se encaixa a gente ajuda com isso também, tem razão. Encaixa perfeitamente para o cônjuge, né? Então, o cônjuge pode tranquilamente preparar o currículo, Marcela Better Hiring vai ajudar, LinkedIn funciona muito bem, outras plataformas funcionam muito bem aqui nos Estados Unidos também, mas aí você vai pensar em validar o diploma, fazer alguns cursos de inglês para melhorar a sua redação, a sua fala, né? Tornar-se fluente. Em geral, para um aplicante de B2 NW, hoje em dia leva aí quase 1 ano e meio entre a data da aplicação até a mudança para os Estados Unidos, use esse tempo a seu favor. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista familiar, de se preparar o seu inglês, preparar o seu currículo. Quanto antes você usa esse tempo para facilitar a sua vida ao chegar nos Estados Unidos. Ótimo. Outro ponto importante que está relacionado à moradia, mas aqui eu estou querendo dizer mais cultural. Você acha que as pessoas devem se aproximar de brasileiro
ou você acha que elas devem se distanciar de brasileiro? Assim, eu tenho um ponto de vista. Essa é uma excelente pergunta. Eu posso dar minha opinião pessoal, isso é muito pessoal. Talvez o Bruno tenha uma resposta diferente. É o que eu fiz quando eu cheguei, eu tento fazer até hoje, mas vai chegar um momento que eu vou ter que virar essa chave. Eu preferi, sendo honesto com vocês, me distanciar, principalmente por conta do mercado de trabalho da minha esposa, a gente vivenciar mais um pouco os Estados Unidos, melhorar o nosso inglês, se envolver, se relacionar com americanos. Então a gente fugiu um pouco de alguns centros aí que são os mais queridinhos entre os brasileiros, mas não tem certo e errado, acaba sendo uma questão pessoal. Qual a sua opinião? É o oposto disso? É o oposto. Eu acho que o primeiro ano, principalmente, a gente precisa estar próximo de brasileiro. Eu acho que faz diferença. O que não significa dizer que você não deve estudar inglês e não deve se aprofundar na cultura americana. Mas eu acho que é muito importante você procurar pelo menos vivenciar um pouco do que você vivenciava no Brasil para adaptação. 6 meses, 1 ano. Então, se você gosta de calor, vai para Flórida, vai para Orlando, tem qualidade de vida incrível. Se você gosta de frio, vai para Boston, vai para um lugar onde você também tem uma comunidade brasileira grande, porque a gente se ajuda, né? Nos Estados Unidos, a gente se ajuda mais do que no Brasil, né? É incrível isso. Eu acho que é muito importante para networking, eu acho que é muito importante para o relacionamento, para você se sentir bem, pelo menos nos primeiros 6 meses, até 1 ano, acho que é uma boa fase de adaptação, mas depois eu tô com o Henrique. Não se prenda a isso e nem finque suas raízes numa comunidade 100% brasileira. Concordo plenamente contigo e acho que o que o Henrique fala que é mais incrível ainda é estar disposto a ir atrás do emprego. Nos Estados Unidos isso é muito comum, como ele também falou. Então, a sua vaga cara, vai. Não fica que, eu moro em Orlando porque eu já comprei aluga essa casa ou vende essa casa e compra outra lá. Outro ponto importante, esteja preparado para os impostos, que aqui se paga imposto, né? Exato. Esteja preparado para os impostos. A gente aqui no escritório não se prepara, brincadeira, a gente tem uma conta separada e a gente sempre deposita um montante naquela conta para que quando vem o final do ano, a gente paga imposto. A gente aqui paga imposto mais do que no Brasil, até incomoda um pouco o primeiro e o segundo ano, porque a gente é surpreendido, mas a verdade é que a quantidade de coisa que é entregue pra gente é muito grande, então não incomoda tanto, né? E mais importante até do que pagar imposto, contrate um profissional de contabilidade para fazer. Ainda mais se você tiver empresa aqui nos Estados Unidos, a gente tem alguns parceiros em alguns estados, então a gente também pode ajudar com isso. Contratar um profissional qualificado vai ajudar muito, facilitar a sua vida também. Vamos para um outro ponto, para não ficar grande demais, escola para os filhos. Escola para os filhos. Importantíssimo também, né? Que loucura, porque você tem que vir para cá, escolher aonde você se sente bem, longe ou perto de brasileiro, mas também esse bairro tem que ter escolas boas. Geralmente, escolas boas têm custos maiores. Custos mais altos, E aí, se você for perto da praia, custo mais alto ainda, então é difícil. O Henrique é um estrategista, além de estrategista migratório, ele é um estrategista de local para morar nos Estados Unidos. Eu sou um curioso do mercado imobiliário dos Estados Unidos, eu gosto muito de o Zillow, por exemplo, é um dos meus hobbies preferidos. Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou entrar ali e é raro, viu? É raro o Henrique não ter nada pra fazer. Não, quando eu quero procrastinar, melhor dizendo. Trabalho até aqui, sabe quando você quer dar aquela procrastinada, eu entro no Zillow e vou me mudar para Denver. Deixa eu ver quanto custa uma casa em Denver. E pior que eu fico mesmo, olhando, pesquisando. Às vezes eu levo pra minha esposa, às vezes eu guardo pra mim pra não dar aquela discórdia no casamento. Mas, além do mercado imobiliário, eu queria perguntar, o Bruno falou que eu sou estrategista no mercado imobiliário, ele é estrategista em relação às escolas. E tem também a janela de início das aulas, que é uma preocupação de 9 em cada 10 dos nossos clientes, né? A gente acabou falando que nessa mudança, a maioria deles tentam encaixar no início das aulas nos Estados Unidos. Fala um pouco mais sobre isso, que você tem filho aí nessa idade escolar, acho que vai contribuir bastante. Se o Henrique é estrategista em local para morar e os melhores custos de vida, eu consigo destrinchar um pouco com vocês essa parte de escola, porque eu tenho filho em idade escolar, 4 anos de idade, e inclusive eu já mudei um pouco minha opinião. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu fui morar em Hollywood, lá não tem escolas muito boas. Mas em compensação, as escolas particulares são muito boas. Isso é legal falar. Exato, então eu vim pra cá muito fechado na história de que preciso morar num lugar onde tem escolas muito boas. Mas às vezes você vai morar num lugar onde tem escolas um pouco piores, mas você vai pagar aí nada de outro mundo, $800, $900, você vai colocar seu filho. Mas pra você que pretende colocar numa escola pública, que eu super recomendo, isso é um ponto central. Eu diria que tem gente que só se muda pra lugares onde tem escolas boas. E aí se você for pra Flórida, Boca Raton, Weston é um lugar onde tem escolas incríveis. E Orlando também tem. Orlando tem escolas muito boas também. Muito boas. E isso vai ser fundamental para você escolher onde você vai morar. Então, antes de olhar o Zillow, antes de olhar a estratégia, escolhe onde tem escolas boas, para depois que você fizer essa seleção, você ver daí o custo de vida e o que te agrada mais. Vamos para surpresa? Vamos para surpresa. A surpresa antes final... Antes de você falar surpresa, um instante. Eu vou ser surpreendido tanto quanto vocês. Eu também tô curioso, porque eu não sei a surpresa, então, por favor. Qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Sim. A surpresa é a seguinte, quem comentar
aqui embaixo, quem acertar a vitória na eleição entre Donald Trump ou a Kamala Harris, democrata e republicano, quem vai ganhar uma reunião comigo e com o Henrique. E, inclusive, a gente já tem uma enquete na comunidade do YouTube. A nossa plateia que cantou pra gente. Eu descobri ontem que existe comunidade no YouTube. Então, se vocês também não conhecem que existe uma subdivisão comunidade, tá ali no nosso... Na página inicial do YouTube. E tem uma enquete lá. Se você acertar, se 100 pessoas acertarem, 100 reuniões... 100 pessoas vão poder agendar reunião comigo e com você. E é uma coisa muito rara hoje em dia, tá? A gente só faz reunião quando a gente tem algum grau de vai deixar de ser, porque pelo número de pessoas que vai... acertar, então vai deixar de ser raro. Mas vai ter muita gente votando, então muita gente vai acertar e muita gente vai errar também, né? A gente vai ter um monte de entrevista legal, a gente vai bater papo com um monte de gente legal, vai ser um prazer falar com vocês. Mais algum recado final? O recado é sempre busque contratar pessoas qualificadas, profissionais. Quanto mais você profissionalizar a sua mudança, menos dor de cabeça você vai ter. E a nossa missão como empresa é tentar ajudar com você em todos os pontos, porque o Green Card é apenas a ponte entre o Brasil e os Estados Unidos ou entre o seu país de origem de residência dos Estados Unidos. Chegando aqui, existem 1 milhão de coisas que a gente pode contribuir para o seu crescimento pessoal, profissional e familiar. A Premium é uma empresa de planejamento imigratório e a gente descobriu que o planejamento imigratório ele é muito mais do que o Green Card na sua mão. É muito mais do que tirar aquela foto para rede social e um abraço, tchau. Agora estão fazendo live, estão fazendo no YouTube também. A Premium ela se preocupa com você desde quando você está no Brasil, fazendo todo o seu planejamento de saída do país, e o Green Card vocês vão ver que é só uma etapa, né? Então, a gente tem até vídeo, e aí, tem o Green Card, e agora? O que eu faço? Então, a gente está muito mais preocupado com isso, a gente tem parceiros em todas as áreas, a gente tem pessoas para preparar e para te ajudar no currículo, pensando no mercado de trabalho para o dependente do Green Card Holder, a gente tem gente que vai te ajudar no inglês também, a gente tem 2 escritórios de advocacia que trabalham junto conosco, em parceria conosco, de amigos nossos que trabalham nesse caso também, nessa fase junto com o Henrique, ou seja, a gente tem planejamento tributário de saída do Brasil, planejamento previdenciário de saída do Brasil também, então... Financeiro, importantíssimo. A gente tem gente que faz os insurances aqui dentro do escritório. Ou seja, a gente se preocupou muito mais com você do que com o nosso bolso propriamente dito. Exato. Então a gente está muito mais preocupado em trazer você para os Estados Unidos e te ajudar em todas as etapas desse pleito imigratório. Meu irmão, prazer. Foi muito bom a gente se reunir de novo aqui. Fica com a gente. Até o próximo episódio.